noite, pessoal. Então, hoje nossa última aula com conteúdo novo, tá? Onde nós vamos trabalhar em moinhos. Depois, então, operações unitárias vão ficar só com realização de exercícios ENAD, tá? E exercícios Petrobras, e revisão para avaliação final, que vai acontecer daqui duas aulas. Então, hoje é dia 9, 16, 23, dia 30. Então, vamos estar realizando aí nossa avaliação final. Hoje nós, então, vamos fechar o AP2 com uma avaliação que vale 0,9, tá? Então, assim, pelos cálculos do professor, tá? Então, a colega ali fez um questionamento a respeito da pontuação das notas. Se vocês olharem dentro de operações unitárias, vocês conseguem acompanhar aqui todas as notas que vão ser válidas para P2, tá? Então, daí tudo assim, pessoal. Vamos sentir o clima, tá? Se até o dia 30 de junho, ali, se a gente vê que o aula começa a morrinhar muito, que nem agora, ele está trancando. Não sei se é a internet, minha internet que está ruim, ou se é o aplicativo, mas o professor vai ponderar. Se eu vi que está começando a dar muito problema, eu vou abrir mais tempo e sem problema. Mas se preparem para fazer a prova naquele período curto ali, ó, das 19 até a meia-noite. Se preparem para isso, porque pode ser que eu não abra mais tempo, tá? Então, você tem que estar preparados para isso. Então, provinha individual, cada um na sua, sem compartilhar a resposta, sem compartilhar conteúdo, não vão ficar perdendo tempo, qual é a resposta? Não, cada um se concentra cada um no seu quadrado. Então, assim, ó, a avaliação de AP1, que é o bloco de desenvolvimento 1, ele foi até o bloco 9, até a aula 9. Então, até a aula 9 a gente fechou o objetivo AP1. Daí, a partir da aula 9, aula 10 em diante, já é AP2, tá? Então, ó, aqui não teve avaliação, semipresencial não teve avaliação, aqui já teve a primeira avaliação. Então, se você somar, a aula 12 teve, a aula 13 teve, né? Então já deu 0,2, mais 5, 0,7, mais 1, 0,8, mais 1, 0,9, mais 1, 1, mais 0,1, 1 e 1. Entendi. Mais 0,9, fechou 2, né? Perfeito. Agora, perfeito. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Se a gente não vai fazer uma semipresencial valendo... Não, vai ser isso aí mesmo. Vai ser isso aí mesmo. Então, essa AP2 aí, ela vai valer... Vamos ver aqui. 1, 2... É isso aí. Tem que ser 0,9, ou tem que ser 1,4 essa aí, é 1,4. Aí fecha. Bem, bem, bem. Muito obrigado. E olha que eu prestei bem atenção nisso. E eu ratei, perdão aí, tá, pessoal? Só para fazer os ajustes aqui. Tá, mais um minutinho, que ele já está carregando aqui. Enquanto isso, vocês, por favor, baixem aí já a nossa aula de hoje. Já vamos iniciá-la. Aqui, 1,4. Daí fecha, né, colega? Perfeito, é isso aí mesmo. Perfeito, aqui. Fecha com mais 1 e 1. Perfeito. Isso aí.
Mudar o título. O título aqui vai ser 1.4. Feito. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz ok. Quem é que tinha escrito aqui? Vamos ver aqui. Aqui. Bruna, brigadão, Bruna. Muito obrigado. Me ajudou bastante aí. Realmente tinha faltado ali. Tu estava corretíssimo. Tinha faltado meio ponto, tá bom? Muito obrigado, Bruna. Agora tá redondo. Fazer a última chamadinha aí. Coisa chata isso aqui, não dá. Só um minuto. Eu vou ter que sair e voltar para fazer a chamada. Fiquem. Sim, agora sim, vamos lá. Toda a força da turma. Desculpa ter que sair para retornar, mas infelizmente o Meet dá umas trancadinhas de vez em quando. Como tudo, né, pessoal? O que não está trancando? Eu acho que até minha cabeça está já dando uns chutes. É muita pressão, muita coisa nova, né? Muita coisa diferente. Então a gente aí, né, se esforça ao máximo e eu reconheço isso em vocês, tá, pessoal? Vocês, alunos, estão sendo guerreiros aí, porque tá tudo novo, é tudo diferente. Então, vamos fazer da melhor forma as avaliações e qualquer coisa, o professor está aqui, vamos sempre estar conversando, tá? A qualquer momento, se você quiser, professor, preciso trocar uma ideia, o professor abre uma sala individual, a gente conversa, tá? Então, vamos lá, vamos começar então nossa aulinha aí, compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Então, nosso feedback da aula 18 já foi passado, tá? Então, em si, foi a resolução da atividade da última aula, tá? Onde nós tínhamos como objetivo determinar uma altura teórica com base nas informações, né, de um processo de sedimentação de lodo, ou seja, a intenção era separar partículas sólidas de um fluido líquido, que é o que acontece de forma semelhante numa estação de tratamento de águas. Então, através desse estudo, é possível, né, tendo conhecimento da densidade aparente, né, da camada limite superior da lama para a camada mais profunda da lama, tem como a gente, então, determinar, obviamente, tendo conhecimento da massa específica do lodo e tendo conhecimento da massa específica da água, do fluido, né? É possível, então, nós determinarmos a altura próxima, obviamente, a gente viu que tem um certo erro, então, uma altura teórica com base na velocidade de sedimentação. Então, a gente tem como, obviamente, se a gente colocar dinâmica nessa análise, nós conseguimos avaliar a curva de altura em função do tempo, né? Então, não era o que o exercício pedia, mas pedia para uma análise pontual, num determinado ponto. Bom, moagem, tá? Então, o último conteúdo que a gente desenvolve, então, em Operações Unitárias 1, que é a primeira vez que a gente está dando essa disciplina, ela já está no currículo novo. Então, só para fazer um breve histórico, nós começamos lá no início falando de partícula, caracterizamos partícula, depois de caracterizar essas partículas, nós estudamos algumas propriedades de comportamento de partículas juntas. Então, a gente percebeu que nós podemos estudar essas partículas como se fosse um fluido, tá?
Então, a gente faz uma analogia com um fluido. Então, a gente trabalha num modelo contínuo, né, onde a gente não vai fazer uma avaliação individualizada partícula por partícula, mas sim o conjunto todo dessas partículas. Bom, uma vez, então, entendendo qual o comportamento dessas partículas, nós, então, começamos a estudar o que compõe os equipamentos, as partes dos equipamentos que vão ser utilizados nos processos de separação, tá? Que a premissa básica de operações unitárias são operações, ou seja, são etapas, são processos utilizados, então, para separação de materiais. Então, nós começamos lá, né, o primeiro conteúdo a nós trabalharmos, então, depois de caracterizar as partículas, é entender as partes, né, que conduzem partículas ou conduzem fluidos, que seriam as tubulações. O que fornece energia, né, dentro do processo, que são as bombas, né, para fluidos líquidos, ou os compressores, sopradores, ventiladores para fluidos gasosos. Uma vez, então, entendida essa dinâmica, os meios por onde os fluidos serão conduzidos, ou até mesmo as partículas, nós passamos, então, para um entendimento melhor dos equipamentos, então, que vão realizar a separação dessas partículas. Então, passamos aí por câmeras gravitacionais, passamos por elutriadores, entramos daí, né, tudo isso levando em consideração a ação da gravidade, tá, e principalmente, né, obviamente, além da ação da força G, nós tínhamos também, agora, agregando os conhecimentos adquiridos na primeira parte da nossa disciplina, né, estudando melhor qual era o comportamento dessas partículas com relação ao seu tamanho, com relação à sua esfericidade, e isso, o que isso representava em termos de velocidade, né, dentro do processo. Então, tudo isso nos permitiu entender como que ocorre, então, essa separação. Passando, então, só da atuação da força G, nós entramos, então, na centrifugação. Então, além, né, nós evoluímos, fizemos com que a centrifugação, ou seja, a força centrípeta, começasse a atuar também em cima desses processos. Tudo objetivando o que? A aceleração, então, dos processos de separação. Então, por exemplo, uma centrífuga é uma forma mais rápida de tu fazer a sedimentação, né, de um sólido, do que na separação de um sólido de um líquido, do que propriamente se tu deixar simplesmente a decantação somente com a força G, né? Obviamente que essa centrifugação ela vai ser maior quanto maior for, então, a força de rotação, né, que vai gerar, então, uma força centrípeta maior. E a gente viu, então, que a centrifugação é um processo também de separação de partículas, separação de substâncias com diferentes densidades, e também, né, dentro dessa linha, falamos sobre ciclones, hidrociclones, que também servem para separar, né, essas partículas. Bom, finalizado, então, essa parte, né, de separação de partículas, de fluidos, nós entramos daí também, né, na linha de separação por decantação, né? E daí a gente, na última aula, trabalhou em cima de processos de sedimentação, tá? Onde nós vamos separar também um fluido, de um fluido, um material particular. Também dentro desse semestre, nós estudamos, né, os leitos, né, leitos fluidizados, de tal forma que a gente possa estar utilizando eles também para separar partículas, né? Então, nós vamos ter um leito fixo e nós vamos, então, promover o quê? A passagem de um fluido com partículas, no caso de um filtro, né? Ou
né, nós podemos estar utilizando esse leito fixo, né, na forma de um meio para adsorção de metais, adsorção de impurezas dentro de uma solução, pode ser, no caso, um filtro de carvão, ou uma resina de troca iônica, mas que também, né, esse leito fixo também pode ser utilizado, né, para incorporação, por exemplo, de catalisadores e utilizados como reatores, tá? Então, é muito difícil a gente separar as caixinhas, né? Então, mas isso é uma operação, isso aqui é um processo físico, aqui é um processo químico, o que é o quê? Não, então, em algum momento as coisas se comungam, mas é muito importante vocês entenderem que, basicamente, as operações unitárias, elas estão ligadas a processos físicos de separação, tá? Não quer dizer que, por exemplo, um leito fixo, não, mas então o leito fixo é só processo físico? Não. Pode ser que um leito fixo possa ter resinas e essas resinas realizem troca iônica. Ali tu vai ter um processo químico que está acontecendo no leito fixo. Então, no caso ali, tu está fazendo uma troca de íons, um processo químico de troca de íons, uma purificação de água, por exemplo. Ou tu pode estar usando esse leito fixo, por exemplo, para uma reação de hidrogenação, né? Por exemplo, onde tu tem injeção de hidrogênio, tu tem um hidrocarboneto insaturado entrando e passando por meio dessa coluna, e ali, então, vai ocorrer um processo, né, de reação. Mas, nesse caso, tu não está promovendo uma separação, mas sim uma reação. Então, é muito importante vocês terem bem claro isso, o que é processo físico, o que é químico, tá? Então, isso só para a gente, né, alinhar. Bom, boa noite, Felipe, tudo bem? Então, a ideia da moagem, né, então, é nós finalizarmos operações unitárias, tá? E dentro de moagem entra um pouco sobre a questão da partícula, né? Então, muitas vezes, a partícula em si, como ela é encontrada, vamos supor o carvão, né? A gente encontra o carvão na forma de um mineral, né? Então, tu vai britar ele, tu vai fazer a extração dele. Quando tu extrai ele vai vir em pedaços grosseiros, né? Só que esse carvão, quando ele vem da terra, ele vem com impurezas, vem com umidade. Então, tu vai ter que processar ele até que ele sirva, né, como combustível para ser para que ele possa queimar e gerar, então, o calor necessário para o teu processo. Vamos pegar um exemplo. Pega aqui a Braskem, né, aqui próximo, a antiga Copesul, a unidade, né, de produção de insumos básicos ali. Então, o que acontece? Ali chega o carvão que vem de candiota, esse carvão, então, ele vem em pedaços grosseiros, e ali eles têm o quê? Eles vão ter que moer esse carvão, vão ter que secar esse carvão, né, para depois enviar ele para dentro da caldeira, e lá ele vai ser queimado e vai fornecer energia para o processo. Tá? E a gente tem aí, né, o Gerson, nosso ilustre aluno aí, ele trabalhou lá, ele pode nos falar um pouquinho sobre esse processo. Tá me ouvindo aí, Gerson? Sim, tranquilo. Quer A falar Copel, um pouquinho da moagem lá? alguma coisa eu lembro, sim. É, Tá. a Copelme, através de chatas, né, ela alimenta a pilha viva, que a gente chama de carvão, que é uma área de estocagem de carvão bruto, né, a ser parcialmente britado. Tem alguns milhares de toneladas lá. E aí, por esteira transportadora, isso joga num moinho, ali já dentro da área da Copesul, da antiga Copesul, próximo da caldeira. E ali nesse moinho é feita a separação, ele já vem seco para ali, né? Nessa pilha viva ele fica seco já. E ali ali tem equipamentos que tiram a pirita, que é o maior problema ali para o nosso carvão. Alô? Que é a fonte de enxofre, né? Exato. E aí ele atinge a granulometria desejada para ser pulverizado lá para dentro da caldeira.
Aí ele na realidade, ele forma uma cortina de fogo, né? Ele vai bem pulverizado lá para dentro, em alimentação fixa por correia também. E aí tem os parâmetros normais daí de queima, né? Tem uma câmera filmando direto full time dentro da câmara de radiação e os termopares para medir a performance de queima, né? Perfeito. Olha só que bacana, e muito obrigado, Gerson, pela contribuição, né? Então, esse é um exemplo, né, que a gente tem aí próximo de nós. O ano passado a gente conseguiu fazer essa visita, foi possível a gente visualizar lá, né? Infelizmente, esse ano estava previsto para acontecer agora em maio, mas em virtude dessa pandemia, a gente acabou não podendo realizar. Mas com certeza não vai faltar, né, pessoal? Essa pandemia aí não vai durar para sempre. A gente já começa a perceber que tudo já está voltando ao normal, devagarinho, mas já está voltando, e aos poucos as pessoas vão ter que começar a cada vez se expor mais. Mas a gente sabe que para visita é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais, então peço um pouquinho de paciência para vocês, e vamos sempre aproveitando essas expertises. Aí a gente tem, né, um corpo de alunos aí muito capacitado, e alunos da indústria. Então, toda contribuição é bem-vinda. Eu citei o Gerson, porque eu sei que o Gerson, né, a gente conversou já, eu sei que ele era dessa unidade aí, né, mas se tiver outro que queira, né, dar o exemplo aí do que vivencia, de onde trabalha, por favor, podem a qualquer momento interromper o professor. E aí, Maurício? Pode falar. Não, só para complementar, eu acho que é importante até para o pessoal da engenharia, né? A gente definiu lá esse tipo de combustível como principal dos 3 possíveis queimas lá na caldeira, mas o comprometimento que tem com relação ao carvão, a gente teve que montar, na realidade, uma unidade bem maior do que a britagem para o abatimento de partículas, né? Tanto da cinza, que é reaproveitada nas cimenteiras, quanto da emissão de NOx, né? Perfeito. Então, essas definições de o que queimar aí, o carvão pode ser barato, mas o tratamento dele pós-queima, ele implica num custo adicional bastante interessante também, né? Isso aí. Em conta, né? Eu acho que tu não fez ainda a cadeira de engenharia de processos, né? Não. Essa cadeira aí, ela ainda está no currículo velho, mas ela vai passar para o novo. A gente trabalha bastante essas questões termodinâmicas, fala de combustíveis, diferentes combustíveis, vantagens, né, de um sobre o outro. Então, vai ser bem rico quando tu tiveres lá para a gente poder estar compartilhando isso aí. Agradeço mais uma vez aí. Então, o que é a moagem, né, pessoal? A moagem, então, é tu tornar, né, digamos assim, de uma certa forma, diminuir o tamanho da partícula, né? Ou seja, é tu promover choques, né, promover cisalhamento, né, promover rasgo, ou seja, promover uma força sobre a partícula de tal forma que tu vá, então, romper essa estrutura. Então, tem diversos tipos, né, de moinhos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê um exemplo de um moinho martelo, né? O que é um moinho martelo? Então, a gente percebe, né, o moinho martelo, ele vai ser composto por um motor, né, tem um eixo, e aqui dentro nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um eixo que gira, olhando de lado seria a alimentação é aqui, tá? Olhando de frente, a alimentação é aqui, e o que nós temos aqui? Os martelos, tá vendo? Aqui, ó, cada um desses materialzinhos que a gente está enxergando aqui são os martelos, né? Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que fica melhor a visualização. Né? Acho que aí melhora, né, pessoal? Deixa eu ocultar isso aqui. Peraí, deixa eu voltar. Então, esses martelinhos aqui, eles são responsáveis pelo quê? Para promover o choque com as partículas, né? Aqui a gente tem uma visão de um moinho aberto, tá? E sempre é importante, né, a questão de muitas vezes a gente fazer as buscas, usar o inglês é muito importante. Em português a gente vai achar pouco material. Então, já aviso de antemão para vocês, tá, pessoal, alunos de engenharia, comecem a estudar línguas, tá? Comecem a praticar inglês, porque é fundamental
para a vida profissional de vocês, inclusive para o desenvolvimento profissional de vocês. Hoje em dia, eles vão te pedir curso superior, tá? Mas o curso superior, ele vai ser um quesito classificatório, sim, mas o que vai te permitir passar para as outras fases é o conhecimento de línguas, tá? Então, assim, tu vai avançando até que tu vai chegar na entrevista e alguém vai querer que tu fale inglês, tá? Então, é inevitável que vocês, estudantes de engenharia química, tenham conhecimento nessa língua, tá? Então, precisam fazer curso, seja online, seja o MEC. Vou dar um exemplo, o MEC, entrem no site do MEC, o MEC, anualmente, eles têm curso gratuito para estudantes. Então, vão lá, é online. E inglês é aquilo, pessoal, inglês é prática, tu tem que praticar, tu tem que... Quanto mais tu exercitar, quanto mais tu fizer, tiver contato com o inglês no dia a dia, é que nem matemática, é que nem a nossa disciplina. Se tu deixa para ver a nossa disciplina somente naquele dia da semana que a gente tem aula, não quer dizer que tu não vá aprender, tu vai, mas tu vai ser rasa, né? Então, o inglês é a mesma coisa, né? Quanto mais tu praticar, melhor tu vai ficar. Então, aqui a gente visualiza, vocês podem ver, olha aqui, ó, ele tem mobilidade, esses martelos aqui. Fala-se martelo, mas na realidade tu tem chavetas, né? E essas chaves, elas giram, o material entra aqui, e isso aqui com o giro vai batendo. Pá! E com o impacto, tu vai, digamos assim, tu vai diminuindo o tamanho da partícula. E modelos de moinhos existem N, tá, pessoal? Então, tu vê, aqui tu tem alimentação e aqui embaixo tu vai ter uma tela que vai permitir a passagem das partículas que estarão no diâmetro adequado. Então, por exemplo, se tu quer tirar de dentro tu tem a partícula original, ela tem 1 milímetro, mas tu quer uma partícula com 1/10 de milímetro, ou seja, 0,1 milímetros. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que, por exemplo, colocar esse material aqui dentro e tu vai ter que ter uma tela que tenha um orifício menor ou igual a 0,1 milímetro. Isso quer dizer o quê? Que tu vai chocando essas partículas aqui até que elas tenham diâmetro suficiente para atravessar essa tela de 0,1 milímetros, certo? Aqui a gente tem uma visualização melhor da tela, certo? Então, tu vai batendo, batendo, e o que acontece? Tu não força a passagem. Isso aqui vai avançando por um fluxo, vai no fluxo, né? Partículas menores ou iguais, né, a esse orifício aqui vão estar passando, né? E um pouquinho menor, né? Igual já é meio complicado, porque já vai ficar bem ajustado, né? Aqui um exemplo aí, né? Um desenho aí de um exemplo de um martelo, tá? Aqui, né? O desenho esquemático do funcionamento. Então, tu vai ter alimentação, partículas maiores, isso aqui vai girando, então vai batendo, né? Tu vê, essa partícula está maior, ela vai seguir, daí ela vai, e vai batendo, e somente aquelas menores que vão estar atravessando, né? Então, um outro exemplo aqui de printador da mesma forma. Ok, pessoal? Acho que deu para ter uma boa noção, né? Então, qual é o mecanismo de moagem de um moinho martelo? Tá? Então, o mecanismo dele, a operação é de bater e tu vai promover, digamos assim, o aumento da área de contato, ou seja, a redução do tamanho da partícula através de choque. Tá? Então, é um efeito de fratura por choque. Ok? Então, esse é o mecanismo que os moinhos martelos, né, se beneficiam no processo de moagem. E daí é aquilo, vamos supor que tu tem uma partícula elástica. O que acontece? Tu não pode usar esse tipo de moinho.
tu tem uma parte... Vou dar um exemplo. Tu quer, por exemplo, britar borracha, né? Tu quer moer borracha. Pneu, vamos pegar um exemplo, pneu. Eu quero britar pneu para me usar esse pneu particulado como carga para asfalto ou como carga para algum processo industrial. Tu não vai conseguir utilizar esse pneu, por quê? Nesse tipo de moinho, por quê? Porque toda vez que o martelo bater, como ele é uma borracha, ele vai absorver aquele impacto e vai devolver na forma de deslocamento. Por quê? Porque a borracha tem uma certa elasticidade. Então, ela não... Para te usar moinho martelo, tu precisa ter sólidos cristalinos, sólidos que se quebrem com o impacto. Bom, e daí aqui tem os exemplos, né, dos materiais que são utilizados nessa linha. Então, muito utilizado na indústria farmacêutica, tá? Na indústria, né, de processamento de alimentos, ok? Temperos, né, tudo que for, né, material que tem essa característica cristalina, né, pode ser moído na indústria de cosméticos e na indústria química, né? Então, exemplos aí de acelerador de vulcanização, né, são todos eles moídos em moinhos martelo. Tá? Bom, aqui nós vamos falar agora de outro tipo de moinho. Né? Então, primeiro a gente viu o moinho martelo, que é um moinho de impacto, né, de onde o mecanismo, como a gente viu aqui, é um mecanismo de fratura por choque. Agora, então, nós vamos falar num outro tipo de moinho, tá? Que é o moinho de disco, tá? Onde tu tem um motor, aqui tu tem um redutor, daí tu tem esse eixo aqui, ó, onde tu vai ter essa parte aqui que vai ficar aqui dentro, e esse disco vai esfregar na forma de promovendo o quê? Cisalhamento. Então, aqui tu vai moer por contato, por fricção, certo? Então, aqui a gente tem um outro desenho, né, de lado, DISC 1000, a tradução por inglês. Então, aqui a gente tem a visualização do moinho, alimentação por cima. Aqui tu tem o disco, né, aqui uma vista lateral, o motor aqui, tá? Aqui é o eixo, aqui é o redutor, e aqui vai ter o contato, aqui embaixo sai o material moído. Aqui é um desenho do disco, tá? Esse moinho é um moinho muito utilizado, por exemplo, para moagem de café, um exemplo, tá? Então, onde a alimentação ela entra aqui no meio e tu vai girando, um disco fica estacionário e o outro fica girando. E daí o que tu vai fazendo? Percebe que tem uma ranhura. Então, como é um movimento circular, esse movimento centrífugo vai permitir com que tu tenha o quê? Uma projeção desse teu material nesse sentido. Mas, obviamente, que o miolo aqui é mais baixo, né? Digamos, menos espesso, e aqui tu vai ter um contato maior entre discos, ou seja, permitindo que somente o material mais fino consiga estar passando. Então, o ajuste do tamanho da partícula é feito pela profundidade da ranhura e principalmente pelo espaçamento entre os discos. Né? Então, é um disco que esfrega no outro, um em contato com o outro. Ok? Então, aqui, ó, mostrando como é que é o movimento. Então, pode ser, como eu disse, um com um disco fixo e o outro giratório, ou pode ser com dois discos giratórios. O mais comum, tá, é um fixo e outro giratório. Ok? Aqui a gente percebe o fixo e aqui o eixo giratório. Então, aqui como é que a alimentação, então tu tem a distribuição do material até ele sair nessa parte aqui. Então, qual é o mecanismo da moagem, né, quando nós utilizamos um moinho de discos? Então, é por aperto, é compressão. Né? Então, a gente vai moer por compressão, efeito de fratura por compressão.
ok? Então, aqui, mesa dinâmica, cosméticos, química, né, moagem de café, alimentos. Agora, moinho de faca. Bom, o moinho de faca, a diferença é que aqui a gente vai ter lâminas, ó, e não martelos, né? Então, essas lâminas são fixas. E aqui, ó, a gente vai, então, aproximando essa lâmina ao máximo, né? Aqui tu tem contralâminas e lâminas. Então, isso aqui vai girando e o material que for caindo, ele vai sendo levado a ter contato com essas lâminas e, da mesma forma, tu tem uma tela que permite, então, a passagem desse material. Ele tem vários modelos, tá? Então, quando que tu vai usar esse tipo de canvas mill? Quando tu vai usar esse tipo de moinho? Né? Quando o teu material, ele não, por compressão, tu não consegue moer ele, e nem por choque. Por exemplo, a borracha, né, a gente teria que usar um canvas mill para poder estar realizando essa moagem. Por quê? Por causa que daí a gente, através do corte, a gente consegue diminuir o tamanho das partículas. É óbvio, tá, pessoal, que existem processos, não existem regras, tá, pessoal? Existe visualização do que é possível, tá? E vocês, engenheiros, têm que usar esse título engenheiro para serem engenhosos. Ah, mas peraí, professor, mas eu conheço moagem de borracha que é com moinho martelo. Sim, mas daí tu vai ter que o quê? Usar criogenia, ou seja, tu coloca a borracha a baixas temperaturas, onde tu atinge a temperatura de cristalização da borracha. Então, tu vai atingir um ponto em que a borracha vai ficar dura que nem um cristal. Então, quando ela tiver dura que nem um cristal, a baixíssimas temperaturas, tu usa, por exemplo, nitrogênio líquido para isso. Quando ela tiver dura, então o que tu faz? Daí sim, com o impacto, tu consegue quebrar ela, né? Então, a gente pode tranquilamente trabalhar em cima dessas propriedades, tá? Mudar a temperatura, mudar a pressão, tudo isso, então, vai permitir, né, com que a gente possa, então, estar adaptando o processo. Porque, por exemplo, tu vai ter limitantes, né, cada moinho vai te deixar uma característica de partícula, né, e dependendo do tipo de resultado que tu precisa, dependendo da área que tu precisa de contato para o teu produto final, não é interessante que tu tenha materiais, digamos assim, com uma certa, com um aspecto que não seja bem finamente dividido. Então, tem certos moinhos que não conseguem atender. Então, aqui a gente tem o rotor, a parte rotativa, né? Aqui tu vai ter as lâminas rotativas, e aqui tu vai ter as lâminas fixas, e aqui tu vai ter, então, a passagem, né? Por exemplo, da mesma forma, podem ver uma telinha, ó, né? Então, da mesma forma, o material vai girando, 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 até adquirir o tamanho suficiente para passar através da tela. Ok? Aqui, né, um exemplo do moinho do moinho de facas, tá? Muito parecido com o moinho de facas que nós temos aqui na Ubra, tá? Nós temos lá no laboratório de plásticos, a gente tem um moinho, inclusive numa turma do ano passado a gente chegou a fazer a visita lá. Seria a intenção desse segundo semestre vocês fazerem visita, né, no laboratório de plásticos, para que a gente pudesse trabalhar com os moinhos e também pudesse, não trabalhar, né, pessoal, mas visualizar o funcionamento, porque assim, eu volto de novo a dizer, pessoal, vocês vão ser engenheiros, vocês têm que ter noção das coisas. Eu fico impressionado, eu tenho visto aí alunos chegando no final do curso, alunos que não sabem escrever um relatório,
Alunos que não sabem, não têm mínima noção de funcionamento de equipamento simples, né? Que é uma bomba, não tem noção do funcionamento de um ciclone, entre outras coisas. Então, sempre que eu puder, né, agora normalizando, obviamente, sempre que eu puder levá-los em visita e levá-los, né, para visualizar o que nós temos, né, de instrumental dentro da Ubra, a gente sempre vai estar promovendo isso e sempre peço que vocês tragam, né, questionamentos, tragam, né, ideias, tragam propostas, né, de visita, porque eu sou muito parceiro, porque é dessa forma que a gente aprende, a gente tem que ser fuçador, tá, pessoal? Outro exemplo aqui, ó, tá vendo? Aqui tu tem uma lâmina, duas, lá atrás deve ter outra. Olha aqui, aqui tu tem muito mais lâminas, ó, uma pertinho da outra, uma, duas, três, quatro. Então tem vários modelos, certo? Aqui, ó, os moinhos de faca também, ó, vários modelinhos, um moinho menorzinho, certo? Aqui a gente vê, ó, olha como é que funciona então o corte, ó, vem, daí corta aqui, ó, sai, daí passa por umas facas circulares e aqui a gente vai ter pedaços, né, na forma de cubo. Um exemplo, tá? Por exemplo, aqui está te dando um exemplo de um produto que tu vai precisar cortar em cubos. Aqui um outro exemplo, né, onde tu entra o material inteiro, tu tem uma primeira faca e esse material então vai passar por um sequencial de moinhos de facas, um direcionador de facas, e aqui até a obtenção de um produto finamente particulado. Um outro exemplo, o material entra, então vai cortando até ele sair através da tela. Então, qual é o mecanismo de moagem? Né? É rasgo, né? Então, tu vai ter uma operação de rasgo. Vai rasgar o material e o efeito, né, de fratura vai ser por meio do corte. Então, a gente viu aí corte, moinho de facas. Né? Aqui, compressão, moinho de disco. E moinho martelo, choque. Né? Ou seja, operação de bater. Só para a gente, né, fixando aí esses conceitos. A aplicação do moinho de facas também é semelhante. Então, volto de novo a dizer, pessoal, tudo depende do tipo de material que tu vai estar usando, característica do teu material. Então, o material mais fibroso, material que tenha muita fibra, tu já precisa do moinho de facas, uma borracha precisa do moinho de facas e assim por diante. Tipo, o moinho de bolas, né? O que é o moinho de bolas? O moinho de bolas, então, ele é muito utilizado para preparo de suspensão. Então, tu usa o moinho de bolas para quê? Para aumentar muito a área da partícula, né? Quando a gente fala aumentar a área, é por quê? Porque se eu pego, por exemplo, se eu pego esse material aqui, eu estou olhando ele aqui, ó. Então, eu tenho ele não é quadrado, ele é redondo, tá? Mas então, eu tenho essa face lateral, eu tenho essa face e tenho essa. Agora, a partir do momento que eu quebro isso aqui, eu divido isso em inúmeras outras partículas. Então, onde eu tinha uma, duas, três faces, quando eu divido isso, eu aumento o número de faces. Então, é o que a gente diz de aumentar a área de contato. Então, sempre que a gente faz uma moagem, a gente promove o que é um aumento da área de contato. Então, o moinho de bolas, ele tem o quê? No interior dele existem bolas, né, cerâmicas ou de aço, onde o intuito é essas bolas também, por cisalhamento, ficar esfregando uma na outra, fazendo com que esse material que está entre elas fique cada vez mais dividido, tá? E aqui, então, a gente tem uma visualização dele, né, de uma forma olhando de cima, então tu tem um motor, tu tem os redutores aqui, então todo esse conjunto, né, vai fazer com que essa peça inteira gire, né, e aqui tu tem um eixo, e ali dentro o material fica girando, aqui tu olhando de frente, né? Então aqui um outro exemplo, né, outro modelo de bolas, as esferas, que fazem a moagem, né? E isso aqui fica, então, constantemente girando e o material fica entre. E aqui a saída.
né? Lembrando que para te promover a saída, é só tu impedir a saída das bolas, né? Então, um exemplo, ó, o moinho é que as esferas de diferentes tamanhos, para quê? Para te poder ter um máximo de contato entre as esferas e as partículas que tu quer dividir. Aqui tem vários modelos, tá? Aqui são, no caso, cerâmicas, esses aqui eram de aço, né? E olha como é que funciona, né? O funcionamento. Então, tu tem o giro acontecendo aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui estão as partículas. Então, a bola ela vai batendo e vai esmagando, né? Então, tu tem choque, tu tem compressão e tudo isso aqui que acontece está acontecendo aqui embaixo. Então, quando chega numa certa altura, essa bola, então, vai cair, pum, vai bater e esse processo, então, fica acontecendo por um tempo X. Então, um exemplo disso acontecendo aqui, né? Então, o material vai girando e vai se chocando e isso vai acontecendo até tu adquirir um tamanho de partícula desejável, né? Vários desenhos né, e aqui no final tu vai ter uma tela onde tu vai, né? Normalmente essa moagem ela acontece com um fluido, tá? É muito utilizado esse tipo de moagem quando tu quer preparar suspensão, que é quando tu quer colocar uma partícula sólida, aumentar o tamanho, a área de contato dessa partícula de tal forma que esse material fique tão finamente dividido que ele não vai, a velocidade terminal dele vai ficar muito baixa. Então, tu consegue manter ele suspenso, né? Tu torna o teu material quase um colóide. Então, ele fica estável. Então, esse moinho de martelo é muito utilizado, moinho de martelo de bolas é muito utilizado em mineração, por exemplo, né? Na linha de cosméticos, né? Para preparar essa... Sabe essas bases que as mulheres gostam de passar no rosto para ficar com a cara, com a cor do rosto diferente, bonito? Então, aquela massa toda, por exemplo, ela tem que passar por um processo. Ali tu tem um material sólido e um meio líquido, né? Como é que tu vai fazer para esse material ficar uma suspensão estável? Precisa aumentar a área de contato. Tu precisa botar substâncias sulfactantes que têm o intuito de manter estável essa solução, então tu vai precisar de cargas, e esse é um exemplo de aplicação desse tipo de moinho. Outro exemplo aqui, então tu vê, ó, aqui não quer dizer que ele não possa ser seco, tá? Então aqui tem um material entrando, o moinho vai girando e aqui tu tem a separação, então, das partículas, né, por meio desse choque aí. Outro exemplo aqui de funcionamento, né, onde tu fica girando, aqui lá no CPED a gente tem um desses aí, né? Outra visualização, a alimentação, fica moendo e a separação também de partículas. Tu vê, ó, aqui tu tem a entrada do material um pouquinho acima do nível e aqui tu tem a descarga. Isso se dá tudo por vaso comunicante, né? Bom, aqui então tu vai ter a operação principal de apertar e minimamente de bater, né? Tu tem aperto, ou seja, compressão e choque. Então, na realidade, seria tu associar um moinho de disco com um moinho martelo, digamos assim, né? Mas é muito mais compressão do que choque. E aqui são os exemplos de aplicação. Moagem de cimento, por exemplo, cimentaria utiliza muito esse tipo de moinho, mineradora, né? Bom, então, uma vez moído esse material, o peneiramento, daí, ó, vocês já viram que a gente fechou o circuito agora. Então, quando a gente fala de peneiramento, é uma operação unitária, né? A gente usou a peneira lá na nossa primeira aula prática para nós determinarmos, então, o tamanho da partícula, né? Então, a gente pode utilizar a peneira para essa determinação, mas a peneira também pode ser um componente, né, para implementação da operação unitária. A gente viu
que nos moinhos aqui, ó, todas elas apresentam peneiras, olha aqui, ó. Olha ali, ó, a peneira, né? Todos os moinhos, eles vão ter lá a peneira presente, certo? Então, o peneiramento, ele faz parte de uma operação, onde a moagem é o que? Tu vai fazer, vai promover o desgaste ao máximo do material até que ele atinja um certo tamanho de partícula que ele consiga atravessar a peneira. Né? Então, a peneiração é o transporte do sólido através desse orifício, onde ele vai caber naturalmente. Por isso que eu disse, então, se tu quer tirar uma partícula com 0,1 milímetros, a tua peneira tem que ser um pouquinho maior que 0,1, porque se ela for igual a 0,1, tu vai tirar partículas menores que 0,1. Por quê? Porque 0,1 vai ser o tamanho exato do orifício. Então, tu não vai conseguir essa exatidão, né, para tamanho de partícula. E as peneiras que a gente já viu, né, para entender que tem vários tipos. E aqui é um exemplo de uma peneira industrial. Então, o material entra, material com uma granulometria maior sai por cima, material com uma granulometria menor sai por baixo. Isso aqui fica o tempo todo girando, fica todo vibrando. E isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um seletor utilizado em moinho de farinha. Tá? Então, aquela farinha que ainda não está na granulometria ideal, ela sai por aqui e volta para o moinho. E o que está na granulometria, ok, vai para a próxima etapa do processo. Né? Outros, né, uma câmara vibratória inteira, olha aqui. Então, o material entra, isso aqui tudo fica agitando, sai 1, 2, 3 tipos de material. Aqui tem uma esteira maior, um pouco menor, e assim sucessivamente. Né? Exemplos aqui do tamanho das partículas, só para a gente ter uma correlação. Então, essa partícula aqui, para ela estar aqui, ela é um pouquinho menor que esse orifício. E assim sucessivamente. Né? E aqui, aquilo que a gente já viu, né? Só para a gente lembrar, as séries, aqui o controle de qualidade para o tamanho, né? E isso aqui, então, serve aí para nós termos uma compreensão, então, do que nós precisamos fazer, então, quando a gente precisa, né, ganhar em tamanho, reduzir o tamanho das partículas. Muito bem, então, pessoal. Então, agora eu encerro a gravação, tá? Agradeço aí.